Sem dúvidas, o Titanic é um dos navios mais famosos do mundo, tendo sua história contada em livros, filmes e documentários. Ele era o maior, mais luxuoso e moderno transatlântico de sua época, porém acabou naufragando sem ao menos completar sua viagem inaugural. Neste vídeo irei te mostrar a história do Titanic e do seu trágico fim. Mas antes quero te convidar a se inscrever no canal e, se possível, deixar o seu like. Em 1907, o presidente da companhia de navios, White Star Line, Joseph Bruce Ismay, e o Lord William Pirrie, presidente dos estaleiros da Harland & Wolff, decidiram construir 3 navios que seriam os maiores, mais luxuosos e seguros já feitos até então. Os nomes dos navios foram definidos como Olympic, Titanic e Gigantic. Este seria renomeado depois como Britannic. Os navios tinham como objetivo concorrer com outros 2 transatlânticos com bastante relevância no mercado. Eram eles, o RMS Lusitania e o RMS Mauretania, de propriedade da rival Cunard Line. Construção. Os projetos foram realizados nos escritórios de desenho da Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda. Os engenheiros eram Alexander Carlyle e Thomas Andrews, ambos responsáveis pelas decorações, instalações e segurança. Joseph Ismay aprovou o projeto dos navios em 31 de julho de 1908 e assinou uma carta de acordo com os estaleiros. Já com os materiais e suprimentos necessários que foram encomendados pela Harland & Wolff, a construção do navio iniciou no dia 31 de março de 1909. Para sua construção foi necessário primeiro construir uma estrutura maior, pois não haviam pórticos grandes o bastante para o trabalho. Ele foi construído lado a lado com o Olympic, e para diferenciá-los o Titanic foi feito com o casco da cor preta enquanto o Olympic foi feito com a cor branca. Durante a fase inicial da construção, Alexander Carlyle se aposentou de forma repentina, deixando Andrews como único responsável pelo estaleiro e projeto. Supostamente isso aconteceu porque ele sugeriu colocar 66 botes salva-vidas a bordo dos navios por possíveis problemas nos sistemas de anteparas. Porém, suas ideias e reclamações foram rejeitadas por Joseph Ismay. Seu casco era formado por 2.000 placas de aço e eram unidas por 3 milhões de rebites. Ele foi lançado ao mar em 31 de maio de 1911. Aproximadamente 100.000 pessoas, entre eles os moradores da cidade, jornalistas e personalidades importantes, estiveram presentes no local para presenciar o surgimento da colossal embarcação. Depois ele foi levado para sua doca seca em Belfast, onde iniciariam os trabalhos de equipagem interna, sendo concluídos em março de 1912. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 de largura e sua altura era de 53 metros, equivalente a um prédio de 18 andares. Pesando no total 52.310 toneladas, ele podia levar tranquilamente 3.000 passageiros. A casa de máquinas tinha 29 caldeiras a vapor, 2 motores de tripla expansão, ambos com 4 cilindros e uma turbina de baixa pressão. Isto alimentava a propulsão, que tinha 3 hélices que moviam o Titanic. O navio consumia 773 toneladas de carvão por dia, podendo atingir a média de 21 nós, equivalente a 39 km por hora. A fumaça e vapor da combustão do carvão eram descarregados através das 3 primeiras chaminés. A 4ª chaminé era falsa, pois tinha o objetivo de causar impressão de potência para as pessoas, porém ainda podia ventilar a sala de máquinas e cozinhas. A sua energia elétrica para iluminação e equipamentos era gerada por 4 dínamos de 400 kW. O casco do Titanic era separado em 16 compartimentos estanques. Entre esses compartimentos existiam 12 comportas estanques situadas nos locais onde a passagem era necessária para o bom funcionamento do navio. Essas comportas podiam ser fechadas manualmente a partir de um interruptor na ponte de comando ou até automaticamente em caso de acidente. Os projetistas acreditavam que se 2 compartimentos adjacentes fossem inundados, o navio poderia continuar flutuando. Esse limite era de 4 se os compartimentos inundados estivessem na proa. O navio também tinha um fundo duplo além de 8 bombas d'água, capazes de extrair 400 toneladas de água por hora.
Com essas medidas de segurança, surgiram boatos por parte da imprensa de que ele fosse indafundável. O Titanic possuía 20 botes salva-vidas, 2 cúteres de emergência e 4 botes desmontáveis. Assim, em teoria, os 20 barcos poderiam conter 1.178 pessoas, um terço da capacidade total do navio. Apesar de ser um número baixo, era muito mais do que as legislações marítimas da época exigiam. O pensamento naquela época era de que navios do tamanho do Titanic demorariam para afundar. E que assim, os botes serviriam para transportar os passageiros do navio naufragando para alguma embarcação de resgate. O Titanic era dividido em 3 classes. A primeira classe contava com uma quadra, sala para fumar decorada com lareira e pinturas, um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, restaurante à la carte. Além de 2 cafés decorados com palmeiras, piscina coberta, banhos turcos, sala para leitura com mobílias de mogno e vitrais e convés de passeio coberto. Suas cabines eram igualmente luxuosas, com algumas tendo até casas de banho particulares, uma coisa rara na época, e com 2 delas inclusive possuindo seu próprio convés de passeio privado. Conectando todas as cabines e instalações estavam 2 grandes escadarias, uma entre a primeira e segunda chaminés e a outra entre a terceira e quarta, que eram cobertas por uma enorme cúpula de vidro. A escadaria dianteira era adornada por um relógio entalhado chamado de honra e glória coroando o tempo. No convés de, a grande escadaria dava para uma enorme sala de jantar. Os passageiros de segunda classe desfrutavam de acomodações equivalentes à primeira classe de outras embarcações. Incluíam uma escadaria com elevador, sala de fumar, biblioteca, sala de jantar e também seu próprio convés de passeio coberto. A terceira classe também fornecia acomodações e instalações muito boas quando comparadas a outros navios, com cabines possuindo beliches para entre 4 a 8 pessoas. E também pequenos dormitórios para homens solteiros. Ela também tinha sua própria sala de jantar e cozinha. A primeira e segunda classe dividiam a mesma cozinha, com os passageiros tendo à sua disposição 2 áreas comuns e uma sala de fumar. Depois de completar seus testes marítimos, o navio saiu de Belfast rumo à cidade de Southampton. No dia 10 de abril de 1912, ele zarpava do porto de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, fazendo escalas nas cidades de Cherbourg, França, e Queenstown, na Irlanda, para o embarque, desembarque de passageiros e a coleta de correspondências, para então seguir viagem rumo à América. Na primeira classe estavam os passageiros mais ricos do navio, dentre eles empresários, artistas, oficiais militares, políticos e outros. A segunda classe era mais diversificada e incluía empresários, professores, clérigos e imigrantes, por vezes ricos, que retornavam ao seu país natal. Por fim, na terceira classe estavam os imigrantes, pessoas que tentavam buscar uma vida melhor na América. Geralmente viajavam em grupos familiares de até 12 membros. O navio deixou Queenstown às 13h30 e iniciou sua travessia transatlântica para Nova York com 1.316 passageiros e 889 tripulantes. No dia 12 de abril ele começou a receber avisos de gelo vindos de outras embarcações e continuou sendo notificado com mais alertas até a noite do dia 14. Em 14 de abril o Titanic já havia percorrido mais de 3.600 quilômetros. Por volta das 11h30, ele estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, 41 km por hora, com a maioria dos passageiros já estando dormindo ou retirados em suas cabines. Quando os vigias avistaram um iceberg bem à frente do navio. Apesar dos esforços, não foi possível evitar a colisão que atingiu o casco no lado estribordo. Enquanto a água começava a entrar no navio pela proa, Thomas Andrews, que havia sido chamado pelo capitão Edward Smith para verificar os danos, logo percebeu que o Titanic estava condenado. Ele e Smith voltaram para a ponte, onde o engenheiro informou os oficiais sobre a situação. Ele aconselhou o lançamento imediato dos botes salva-vidas e estimou que o navio afundaria em pouco mais de 1 hora. Os 4 compartimentos da proa que poderiam manter o navio flutuando caso houvesse inundação, haviam sido completamente inundados.
A água estava avançando 15 vezes mais rápido do que as bombas d'água poderiam extrair. O navio estava sendo sujeito a forças opostas extremas, a proa inundada puxando-o para baixo. Enquanto o ar dentro da popa mantinha na superfície que se concentraram em uma das áreas mais fracas da superestrutura, a área perto da junta de expansão traseira. O navio se partiu em dois perto da terceira chaminé pouco depois das luzes terem se apagado. Aproximadamente 711 pessoas conseguiram sobreviver, mas, devido à falta de botes salva-vidas suficientes a bordo, mais de 1.500 pessoas morreram. Os sobreviventes do Titanic finalmente foram resgatados a partir das 4h00 da manhã do dia 15 de abril pelo Carpathia, que havia corrido durante a noite em máxima velocidade e a um risco considerável, já que ele teve de desviar de vários icebergs no caminho. O naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação, que permanecem em vigor mais de um século depois. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas até serem encontrados, em 1985, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Ele se encontra a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Se gostou do vídeo, inscreva-se para ajudar o canal, e se possível deixe o seu like. Até a próxima!